Receita Federal do Brasil utiliza os dados da DIMOB para fazer cruzamento fiscal dos contribuintes. Se o valor das operações informadas não coincidirem, a declaração fica retida em malha fina, havendo a possibilidade de aplicação de multa e juros sobre a diferença entre o declarado pelo contribuinte e os informados pelas empresas na DIMOB. Também as empresas podem ser multadas se a informação prestada divergir do efetivamente praticado. A gente vai bater um papo agora com o Cícero Rodrigues. Ele é contador e especialista em contabilidade imobiliária. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. A DIMOB surgiu em 2003, após o governo federal identificar uma fraude no valor de R$1 bilhão na declaração fiscal de empresas do setor da administração e construção de imóveis. Na época, a prestação de contas das atividades imobiliárias era feita através do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Após o escândalo de sonegação, o governo federal decidiu criar um novo processo, exclusivo para transações imobiliárias. Então, acho que a primeira pergunta, Cícero, é essa. Quem, então, precisa fazer essa declaração? Mirelle, todas as pessoas jurídicas que tenham operações de construção, incorporação, a parte imobiliária em si, desde compra e venda de imóveis, atuem nessa intermediação, na gestão de locações e pessoas físicas equiparadas à pessoa jurídica. Existe uma grande dúvida que o corretor autônomo ele tem que declarar DIMOB. Ele só é obrigado a declarar DIMOB se ele participar de incorporações ou loteamento. Se ele fizer apenas a gestão da carteira de aluguéis, se ele participar na intermediação de compra e venda de imóveis, ele não está obrigado a entregar DIMOB. Apenas as pessoas jurídicas, as imobiliárias, que atuam nesses segmentos que eu falei, construção, incorporação, a própria intermediação de compra e venda de imóveis e a gestão de locações, gestão de patrimônio, gestão de imóveis. Por que essa declaração ainda gera tantas dúvidas? Existe um grau de dificuldade? Existe porque o programa ele também ainda é muito arcaico, ele ainda é o mesmo desde seu lançamento, né, de muitos anos. Ele não foi inovado, não teve renovação, apesar dele ser um pouco simples o preenchimento dele. O ideal que a gente sempre fala é que procure um profissional de contabilidade, porque essa declaração DIMOB ela tem um efeito prático de contábil e fiscal, certo? Então, é interessante que você tenha um profissional habilitado que faça essa declaração para você. O corretor pode fazer isso, né? A própria empresa pode fazer? Sim. É comum as próprias imobiliárias, as próprias incorporadoras fazerem a sua DIMOB, tá? Mas o ideal é que se tenha um acompanhamento, que se tenha um auxílio, ou até mesmo deixe essa atividade contábil fiscal para um profissional habilitado, um contador. Porque se essas informações elas não forem passadas de forma correta, muitas vezes até não é má fé do profissional, não. Às vezes, né, falta de contato mesmo Sim. com a ferramenta. Sim, às vezes um erro de digitação, né? Às vezes a informação que eu tenho que colocar o locador ou o locatário, qual é o local que eu coloco? Você inverte. Então, assim, um ponto importante que a DIMOB ela serve para fazer cruzamento de dados, né? Então, a pessoa que pagou um aluguel, ela vai declarar no imposto de renda. O proprietário do imóvel que recebeu o aluguel vai declarar no imposto de renda. A imobiliária que intermediou esse negócio precisa declarar na DIMOB. Então, se você declara a DIMOB de forma errada, esse cruzamento não vai bater. Então, foi como você falou no início, acontece a malha fina por conta disso, porque essa informação ela está de forma errada no sistema, não por má fé, talvez por falta de próprio conhecimento mesmo. E hoje, existe multa por atraso? Qual é esse valor? Existem. No começo, a multa girava em torno de R$5 mil. Existiam, inclusive, imobiliários que faziam seguro de responsabilidade civil, porque às vezes se esquecia de entregar a DIMOB. Então, por exemplo, a DIMOB ela tem que ser entregue até o dia 28 de fevereiro, né, às 23 horas e 59 minutos. Passou disso, você está sujeito à multa de R$500 pelo atraso na declaração da DIMOB. Esse valor ele pode aumentar de acordo com as suas operações. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, se você tem, vamos falar de uma incorporadora que às vezes lida com muito dinheiro, vai construir prédios, enfim, a multa é porcentagem do valor da operação, de 3%, 2%. Então, existem escalas de multa. Então, para começar, você já esqueceu, paga R$500. Né? Então, empresas do Simples Nacional têm um desconto maior, paga menos.
E empresas que são do lucro presumido, se você pagar essa multa no vencimento, você tem desconto de 50%. Tá? Então, são diversos fatores que podem gerar multa, não só o atraso. Informações erradas também podem gerar multa. Tá? Qual é a grande vantagem? Hoje, a Receita Federal ela trabalha com uma autorregularização. Ela entende que existe a possibilidade de você ter feito algo errado por falta de conhecimento, não por má fé. Então, ela te notifica, te dá 30 dias para você se autorregularizar, retificar, ajustar, né? Esqueci de colocar uma operação na Admob. Então, você vai, retifica a Admob e coloca essa operação. Após esses 30 dias, se você não atender esse pedido da Receita Federal, aí sim você começa a ter problemas. Aí entra a malha fina, entra autos de infração, pedir documentação, então todo aquele transtorno que você passar por uma fiscalização da Receita. Então é importante que, estamos próximos ao prazo, mas é importante que tenhamos atenção na Admob, porque ela é a principal declaração que o segmento imobiliário tem junto ao fisco, tem junto à Receita Federal. Então ela deve ser cuidada com carinho. E o profissional que de repente não é tão organizado? Esse é um problema. A organização, ela é fundamental para você fazer uma declaração? Mirelle, é fundamental. É fundamental que você tenha o controle durante o ano de toda a sua carteira, que você tenha... Uma planilha? Uma planilha, existem sistemas especializados no mercado pro segmento imobiliário, que custam, assim, o valor irrisório. Então, às vezes, existem imobiliários, eu atendo muitas imobiliárias no segmento, nós somos especializados nisso, então tem gente que ainda faz no papel. Tem uma planilha, mas a planilha tem lá só o nome e não tem um CPF, porque no preenchimento da Admob, os dados básicos são o CPF, CNPJ e valores. Então, se você não tem isso de forma clara, vai gerar um problema. Então, uma imobiliária que aluga por temporada, por exemplo, quantas pessoas passaram num apartamento que é alugado por temporada? Se ele não tiver o mínimo de controle dessas pessoas que estão passando nesse imóvel, ele vai ter problema com a Admob. Então, tem uma planilha, existem sistemas, como eu falei, né, especializados no segmento. Inclusive, esse sistema, ele já gera o arquivo da Admob, você não precisa ir lá preencher manual, você só faz importar para o programa. Então, existem formas mais fáceis de lidar com a Admob. Então, é ideal que você tenha uma planilha, que você tenha os valores mês a mês, o valor que é pago ao proprietário do imóvel, o valor que foi pago na venda, o valor da comissão, porque o valor da comissão seja na venda, na locação, na incorporação, na construção. Lá na Admob tem um campo específico para a comissão da imobiliária, né? Então, é importante que você tenha essa informação clara e guarde os documentos. Né? Guarde os documentos para uma possível fiscalização, você ter isso como provar, enfim, o que você informou. A guarda dos documentos e a fiscalização da Admob são em até 5 anos. Então, a Receita Federal tem até 5 anos para fiscalizar aquela Admob. Então, a Admob que nós estamos entregando hoje, agora em 2023, até 2028 ela pode ser fiscalizada. Então, é importante que você deixe guardar toda a documentação, tudo que aconteceu durante o ano, tem uma gestão disso para que você possa, se acontecer alguma coisa errada, porque sabe o que pode acontecer também, Mirelle? Por exemplo, você declarou a Admob certinho, bonitinho, mas a outra pessoa que participou daquela operação, por exemplo, uma venda de um imóvel, o comprador ou o vendedor, não vou declarar no meu imposto de renda. Né? Então, mas assim, teve a Admob, teve um financiamento bancário, existe uma declaração chamada financeira, passou pelo cartório porque a matrícula teve uma averbação, uma escrituração, tem a DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, enviada pelo cartório. Então, tudo isso é cruzado. Teve a declaração de imposto de renda lá do comprador, né? Então, a Receita Federal cruza todas essas informações e se um der um erro nesse processo todo, todos serão chamados. Então, é importante você estar certinho com a Admob. E se não houve nenhuma movimentação, locação, incorporação, nem intermediação, o profissional precisa entregar? Não. Se não houve nenhuma operação durante o ano de 2022, por exemplo, que é a Admob que está sendo entregue agora, você não precisa entregar, certo? Se você não alugou, se você não participou de nenhuma venda, nenhuma incorporação, construção, nada. Cícero, eu tenho um CNPJ, mas ele ficou inativo durante o ano inteiro. Não fiz nada com ele. Eu operei, por exemplo, só na minha pessoa física. Então, você não está obrigado a entregar a Admob. E se houve fusão, se houve cisão, incorporação ou extinção da empresa, o prazo muda? Muda. Tem que ser feito até 30 dias após esse evento. É chamado situação especial. Né? Por exemplo,
eu tenho uma imobiliária e lá no mês de julho eu decidi encerrar a operação com ela. Vou baixar essa empresa, vou baixar na junta comercial, não quero mais trabalhar com essa empresa. Porém, até julho você teve a operação. Então, ali, até 30 dias, você tem que entregar de imóvel em situação especial, com a data lá que ocorreu ou a fusão, a cisão, ou o encerramento das atividades dessa empresa, porque se assim você não fizer, não, Cícero, o prazo da imóvel é no ano seguinte, em fevereiro, você está sujeito à multa, que você vai entregar com atraso. E hoje o programa, né? Você já falou e tudo, que é um programa que a gente baixa, né? Isso, e preenche as informações que devem ser declaradas à Receita. Isso, esse programa você baixa no site da Receita Federal, é bem simples, só colocar no Google de Mob e aí você encontra a versão mais atualizada, a versão 2.8b. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes você baixa uma versão antiga, preenche, e quando você vai transmitir para a Receita Federal, opa, sua versão está desatualizada. Então tudo que você fez ali você perdeu. Aí eles emitem um... Aí emite o comunicado, porque a transmissão é feita através de certificado digital, certo? Exceto para empresas do Simples Nacional. Empresas do segmento imobiliário que são do Simples Nacional, que fazem a entrega da imóvel, não precisa ter certificado digital, o sistema entrega sozinho. Mas empresas do lucro presumido ou real, ela precisa do certificado digital. Então, no momento da transmissão, se a versão estiver desatualizada, ele avisa. E aí você perdeu todo aquele trabalho que você teve. Então, é importante você estar atento também à versão. No próprio site da Receita Federal, quando você for fazer o download, ele tem lá as versões e a última mais atualizada. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Se o corretor de imóveis não tiver muito contato com a ferramenta, o que a gente indica, o que o Cresce indica, é procurar o profissional capacitado para isso, que é o contador. Exatamente. O contador, como eu falei, a Admob, ela tem em sua essência o fim contábil fiscal, certo? Porque ali estão as operações financeiras da empresa, da imobiliária. Então, ela tem um caráter fiscal e contábil. O ideal é que se você procure sempre o auxílio do seu contador, né? Fale com a sua contabilidade, a minha Admob já está entregue, me mande uma cópia, eu preciso dos recibos. A Admob, por exemplo, ela fornece o informe de rendimentos. Existem pessoas que, para declarar o imposto de renda, vão pedir à imobiliária, eu preciso do informe de rendimento. A própria Admob gera o informe de rendimento, onde tem lá todo o descritivo de que foi pago de aluguel, por exemplo, qual foi a comissão. Então, tudo isso vai estar lá. Então, a gente sempre indica que procure um profissional de contabilidade, que é o profissional habilitado e competente para fazer essa transmissão e dar toda essa consultoria. É uma declaração de imposto de renda mais específica, voltada para... A gente até estava comentando que existem outras declarações de outros segmentos, o segmento médico, tem a DMED, né? Então ele faz a declaração das informações médicas dos pacientes, mas a parte financeira. Então, assim, também é feito por um contador, não é feito pela clínica, não é feito pelo médico, pelo dentista, entendeu? Então, é uma declaração essencialmente contábil fiscal, né? Para evitar uma malha fina na Receita Federal. Então, você precisa ter esse auxílio, estar bem assessorado. E a gente pode falar um pouco, Cícero, de valores, assim, mais ou menos quanto custa para o corretor de imóveis que de repente está vendo que não fez, que deve fazer agora, depois de assistir o nosso programa, né, nossa entrevista, e ele pensa, caramba, falta muito pouco tempo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Ele pode procurar um contador, ainda hoje esse custo, você tem como dizer mais ou menos uma média de valor que ele vai gastar? Hoje, Mirelle, toda empresa, todo CNPJ precisa de um contador, para que esse CNPJ tenha conformidade com o fisco, com a prefeitura, com o Estado, com a Receita, com o INSS, com o FGTS, enfim. Então, a figura do contador é muito importante para uma pessoa jurídica, certo? Se você tem uma imobiliária, se você está obrigado a entregar de imóvel, você tem um contador. Então, normalmente você paga esse contador uma mensalidade. Certo? Então, dentro dessa mensalidade já tem que estar previsto a entrega da Admob. Então, você não tem que pagar nada mais por isso, certo? Pelo menos deve estar previsto no contrato, né? Então, é importante, ligue para o seu contador, diz, está na hora da Admob, você vai entregar, cadê o nosso contrato? Vamos conferir aqui se está previsto, porque a Admob é uma declaração obrigatória para o segmento imobiliário. Então, as empresas de contabilidade normalmente já prevêem essa obrigação, certo? Então, você não tem que pagar nada mais por isso. Sim. Cícero, mas o meu contador diz que não faz. Posso procurar falar com alguém, posso procurar outra contabilidade, posso falar com você, com quem quer que seja? Sim. Aí você pode contratar uma assessoria apenas para a Admob. Depende da quantidade de operação, tá?
Vou citar um exemplo, mas é um exemplo que é negociável, assim, mas, como eu disse, depende de operação para operação. Eu já vi operações que a imobiliária tinha 500 imóveis gerenciados, né, de carteira de aluguel, então a gente cobrou, acho que foi em média de R$ 3.000 para fazer essa de mob, entendeu? Então, assim, só dando um exemplo, mas isso é negociável, né? O importante é que você tenha uma assessoria, então que você busque ajuda, né? Que você não deixe isso abandonado, porque você pode evitar problemas. Hoje, com o advento da tecnologia, né, a malha fina, antigamente a pessoa tinha medo do fiscal da Receita Federal bater na porta, né? Isso não acontece mais. O que chega é uma carta, porque o sistema já fez todo esse cruzamento, né? Então nós temos aí aproximadamente mais de 20 milhões de CNPJs, né? A gente não tem auditor fiscal suficiente para fiscalizar todos esses CNPJs do Brasil. Então o que fiscaliza hoje é sistema. Então o sistema vai cruzar os dados, vai ver que ocorreu uma omissão e vai te notificar, né? Então é importante que você busque ajuda, né? Dê uma apertadazinha no orçamento, mas é mais importante dormir tranquilo. E às vezes é um autônomo, né? Sim. Que diversificou as atividades, que este ano, no ano de 2022 passou a trabalhar, né, nesses ramos, né? Como incorporação, como você já falou. Isso, normalmente sim, né? E aí só lembrando, né, o profissional liberal, o autônomo que não tem pessoa jurídica, ele não está obrigado a entregar de imóvel, exceto quando ele participa de uma incorporação ou ele participa de um loteamento. Certo? Então, se ele está ali envolvido... Participa de um loteamento de que forma? A gente tem muito corretor que... Ele é o gestor do negócio, certo? Então, ele comprou o terreno e ele loteou. Ah, não quis fazer uma pessoa jurídica. Achei que era muito custo, ia gastar muito dinheiro. Aí ele tem que entregar de imóvel. Ah, eu vou fazer uma incorporação. Vou aqui, vou fazer um prédio no meu CPF. Não quero pessoa jurídica, eu vou fazer sozinho. Ele está obrigado a de imóvel. São os dois casos que o profissional liberal, o autônomo, é obrigado a entregar de imóvel. Fora isso, participou do compra e venda, na intermediação, gestão de carteira de locação, enfim, ele não está obrigado a entregar de imóvel. Tem mais algo que você queira acrescentar que a gente não contemplou aqui ainda? Eu queria só frisar no início, né, acho que no meio eu falei sobre a fiscalização, né? Então, assim, hoje, como eu falei agora há pouco, existe o cruzamento, certo? Na tecnologia, dos dados. Então, o banco que participa entrega a financeira, onde tem os dados da empresa que está fazendo a intermediação, tem os dados do comprador, do vendedor, isso vai para a Receita Federal. Passou no cartório, vai existir lá a declaração ADOI, que você fez uma averbação na matrícula, na escritura, a DOI vai ser entregue para a Receita Federal. Passou na prefeitura, vai fazer um DTI, né? Vai pagar o ITBI daquela transação. Aquela informação vai para o fisco, né? Então, tudo isso existe o cruzamento de dados, além do imposto de renda da pessoa física. Então, não deixe de fazer a ADMOB, não negligencie isso, porque você pode estar colocando em risco o seu negócio. E qualquer coisa pode procurar o conselho, né, também, de Sem contabilidade. Dúvida. Sem dúvida. O conselho de contabilidade, normalmente, a gente tem lá um atendimento, né? Eu faço parte da comissão de negócios digitais do conselho de contabilidade. Olha. Então, assim, a gente tem lá o WhatsApp disponível, aberto ao público. Então, agora, por exemplo, na época do imposto de renda, a gente tem plantão em universidades, em shopping, né? Então, a gente se disponibiliza bastante a ajudar a população. Parabéns pelo trabalho, então, e obrigada pela entrevista. Obrigado, contem comigo. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir outros programas, como de Corretor para Corretor, Cresce Ceará por Você, é só ir na nossa playlist que está lá bem separadinho para você. Tchau!